Olá, eu sou o Thiago de Carvalho e hoje eu quero falar sobre alguns dados muito importantes. Você sabia que uma equipe estressada ela chega a render até 80% menos? E que o estresse na equipe ele chega a aumentar a taxa de erros em até 7 vezes? Exatamente. E agora o que eu te pergunto é o seguinte: como é que está a relação de estresse, de pressão dentro da tua equipe? Como é que está essa relação na tua empresa e nas pessoas ao seu redor? Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso e se realmente as pessoas elas estão vivendo como elas deveriam, elas estão trabalhando no melhor estado delas. E por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente vai falar assim: Thiago, mas é loucura você falar sobre estresse, sobre pressão. É lógico que vai ter estresse, é lógico que vai ter pressão. E por que isso acontece? Porque a gente está no meio de crise, de problemas e várias dificuldades de planejamento, um monte de coisa. Então é natural que eu tenha muito estresse, é natural que eu tenha mais pressão na minha equipe. E o que eu quero te dizer é o seguinte: não é natural. É comum, mas não é natural e não pode ser natural para você. Porque essa pressão ela deve existir sim, mas da maneira ideal. O que acontece muito comumente? O top líder, o presidente, o diretor, o dono da empresa ou os acionistas chegam e falam: olha, eu preciso de você e eu preciso que você atinja essa meta. Tem que trabalhar mais, tem que fazer mais com as pessoas, precisa fazer o pessoal fazer hora extra, 2 turnos, produzir 3 vezes mais. Você tem que fazer isso. E se vira, tem que render. Eles não vão chegar, assim, muito comumente, eles não vão chegar em você e vão falar: Thiago, vem cá, vamos conversar. E te chama para jantar, paga um vinho, comidinha japonesa, um saquê, alguma coisa assim. E fala: olha, eu gostaria muito que a gente atingisse um patamar mais elevado na nossa empresa. Eu gostaria que a gente tentasse aumentar em 40% o nosso faturamento esse ano. Será que é possível? Putz, o cara tem ele tem pouquíssimo tempo, ele tem muita coisa para fazer, ele tem muita coisa para tocar. Quando ele vai chegar em você, ele vai chegar assim: cara, é o seguinte, essa é a meta, tem que aumentar em 40% o faturamento e agora é isso que você tem que fazer. A equipe tá aí, se vira. Você precisa fazer isso com as pessoas e o prazo é tal. A gente tem esse ano, tem mais X meses e se vira. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque ele tá com muita coisa para fazer. Então, é natural que ele não tenha esse bom senso, esse cuidado, esse trato com você. Só que existem 3 formas de você agir com a tua equipe. E é exatamente isso que eu quero te falar. A primeira delas é você passar direto. Então a pressão que ele te colocou, você joga para a sua equipe. E aí quando você faz isso, as pessoas ficam estressadas, pressionadas, ficam com medo, talvez com pavor, sentem essa dificuldade. E aí atrapalha muito o trabalho delas. Dificulta muito a interação e uma produtividade. A segunda forma, e que eu vejo também vários líderes fazendo, é mentir para a equipe. Dizer: olha, tá tudo bem, a gente tá com uma meta tranquila, tá numa boa, e olha, vai dar tudo certo, vamos fazer o nosso melhor, vamos cuidar das coisas, a gente tá com uma meta bem razoável, numa boa, e não diz o que está acontecendo, não diz que tem uma dificuldade, não diz que tem um desafio no meio desse caminho. Leva como se não tivesse nada demais, para proteger a equipe. Eu entendo o ganho, eu entendo a intenção, só que essa intenção de proteger acaba dificultando muito, porque as pessoas elas não entendem qual que é a realidade que elas estão, qual que é o contexto que elas estão, qual é o nível de comprometimento e de trabalho que elas vão precisar levar. E quando elas não entendem a importância e o tamanho, a proporção disso, elas vão agir de uma forma mais relaxada, de uma forma mais leve. Elas não vão pegar tão duro e tão pesado como elas poderiam e deveriam para uma situação mais complexa. Então você tem que agir da terceira forma, que é a seguinte: é ser honesto, é ser realista, é falar o que realmente está acontecendo, é falar o momento que a empresa está passando, as dificuldades, os problemas, qual é o desafio que está sendo levado. Só que cuidar e filtrar a forma de falar. Levar para as pessoas de uma forma real, para elas entenderem a situação real que está acontecendo, mas levar de uma maneira que as pessoas entendam não a pressão e a dificuldade e o problema, mas a importância do trabalho delas e a forma como elas vão conduzir isso em equipe, em sincronia, para ter o resultado desejado.
aí sim você consegue ter performance com qualidade e sem estresse, sem as dificuldades e sem a problemática, entendeu? Então leva dessa forma, leva dessa maneira, porque se você fizer isso, você vai ter uma equipe mais consciente da situação real que você está passando e muito mais unida, disposta a trabalhar não para você e para uma meta, mas trabalhar junto contigo pela realização de algo que eles fazem parte da construção. Trabalha firme, trabalha pesado, que vai dar muito certo. Gostou dessa dica? Então é o seguinte, curte aqui embaixo, deixa seu comentário, pega esse vídeo, pega outros, compartilhe o canal com outras pessoas. E se você quer ficar sempre atualizado do que está acontecendo, curte aqui o canal, porque você vai receber e-mails com as nossas atualizações sempre que tiver algo novo. Fica aí e um grande abraço.